Olá, muito boa tarde. Estamos aqui hoje, quarta-feira, 22 de novembro, no Politiquins. E hoje, além das rainhas, nós temos um rei aqui, que é o André César. É cientista político sociólogo formado pela Unicamp, atua sobretudo em assuntos do legislativo, em diversas consultorias, né, pelas quais ele já passou, e hoje atua como sócio fundador da Hold Assessoria, Assessoria, né? exatamente. E consultoria, né? Assessoria e consultoria, Consultoria, é a mesma coisa. é quase tudo junto. Exato. Obrigada, André. É um prazer Você estar aqui. Muito obrigado pelo convite a todos vocês. Muito bom Estamos conversar. muito felizes. Nós- Está se sentindo um rei já? Um rei. Ou eu louco? Melhor o rei. Melhor o rei, vamos lá. Legal. Olha só, gente, hoje vocês sabem que a gente começa com Hard News, então eu já vou chamar a vinheta da Hard News para a gente já ir embora para lá, né? Solta a vinheta, gente. Olha, a primeira notícia que eu quero dar para vocês, que me chocou bastante, foi o recebimento da Ordem do Rio Branco. Vocês sabem o que é isso? É um prêmio para personalidades que realizaram diversas atividades sociais ou culturais que têm algum impacto que contribua com a sociedade, efetivamente, né? Nós temos nomes bastante consagrados, eu não vou destacar um especificamente que já tenha recebido esse prêmio, e para vocês irem pesquisar, né? Para não parecer que eu estou defendendo uma pessoa ou outra aqui, a Ordem do Rio Branco. Agora, nós soubemos que receberam o mesmo prêmio a Janja e a senhora Lu Alckmin. Eu queria saber um pouco da contribuição dessas pessoas, porque nós estamos aqui trabalhando duramente e seriamente a respeito da inserção das mulheres na política institucional, e essas próprias que estão trabalhando efetivamente para conseguir a entrada das mulheres na política institucional, elas foram desconsideradas, elas não foram lembradas. Além de inúmeros homens também que contribuem paulatinamente, intelectuais, com a melhora da sociedade, né, o pensamento da sociedade, e também não foram sequer indicados para o prêmio. Eu quero lembrar aqui que não se trata de uma questão de gênero, muito pelo contrário, se a gente for puxar pela questão de gênero, não seria adequado que essas pessoas recebessem essa ordem. Então eu quero começar com vocês aqui. Eu vou começar com as mulheres, tudo bem, André? Por favor, por favor. Embora o André seja o rei hoje aqui, como o assunto primeiramente é feminino, nada mais justo que comece com as meninas, não é? Aliás, eu vou dizer para vocês, Miguel Chaya, Vera Chaya, da PUC, nós temos diversos intelectuais que realmente mereceriam esse prêmio. Nossa. E eles não foram considerados. Por que eu vou dar um prêmio desse para a primeira-dama? É porque é a primeira-dama? Por que eu vou dar um prêmio desse para a segunda-dama? Não faz o menor sentido o que está acontecendo aqui, gente. Não faz o menor sentido. Vou passar a palavra para a Deise, que a Deise conhece, inclusive, a turma. Bom, boa tarde a todos. André, muito obrigada por ter assinado. Mais uma vez agradeço. Gente, a Ju falou aqui no Miguel Chaya e na Vera Chaya, né? Eles são professores da PUC. A Vera foi minha orientadora de doutorado, acho que ela foi da professora, né? Foi. Uma pensadora maravilhosa, uma das maiores cientistas políticas do Brasil. O Miguel é uma sumidade dentro daquela PUC, né? O Miguel é uma sumidade dentro da ciência política, assim. Então, com certeza teriam outros pensadores para receber esse prêmio. Mas aí tem algumas curiosidades, Ju, André, Dani. Esse prêmio, eu adoro voltar um pouquinho para a história, até para a gente pensar no contexto das coisas, né? Mas esse prêmio ele começou no Brasil em 1963, se não me engano foi o João Goulart que começou com essa honraria. E foi uma homenagem ao Barão de Rio Branco, que na verdade ele anexou o Acre ao território brasileiro. Aí, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes, eu não quero adiantar a fala da Dani, né? Mas a Dani tocou num ponto que eu acho muito importante, assim. Esses prêmios, eles acabaram perdendo completamente a simbologia, né? E aí tem uma coisa, olha só, tá ok aí, o Lula deu a Ordem do Rio Branco para Janja, Bolsonaro deu para Michele Bolsonaro. Os únicos ex-presidentes que não deram essa honraria para as mulheres foi o Michel Temer e o Fernando Henrique Cardoso.
Nossa. E nada, lembrando aqui, quem mereceria muito Ruth, mais isso pelos serviços Dona Ruth. prestados? Dona Ruth, Dona todo Ruth. mundo concorda, né? Dona Ruth, olha que injustiça. Não, mas acaba esvaziando Aham. o prêmio. E aí, olha a política que a gente tem de clientelismo, de compadrio, né? Aos amigos do rei. Aí eu tava lendo esses dias, não lembro que livro que era aí, mas tinha uma frase que eu até coloquei nas redes sociais hoje, que era do Frei Vicente, em 1627, que ele dizia assim, que no Brasil o homem público ele nunca pensava pela república ou pela sociedade, mas sempre em manter o patrimônio privado e usurpar do patrimônio público o seu patrimônio, né? Então isso é desde 1627, a gente está vendo que ia mudar alguma coisa agora. Então, assim, a gente está vendo mais do mesmo, lamentável. A gente sempre defende as mulheres, a inserção das mulheres, mas, assim, errou feio. Aliás, todos os presidentes que deram essa honraria para as mulheres, que não Ó, mereceram. Dona Ruth presente. Dona Ruth. Dona Ruth. Vera Chay. Vera, Miguel. Mas, enfim. Dani. Bom, quando a Daisy falou da Michelle Bolsonaro em si, e aí a gente, se eu puder fazer uma comparação com a Janja, a Michelle, pelo menos, ela tinha projetos, tá? Na área social, especialmente com relação a questões de deficiência. Então, efetivamente, ela tinha e ainda tem. Nós sempre teve essa atuação antes mesmo do próprio Bolsonaro se tornar um presidente. O que ela fez foi elevar isso, né, à categoria de planos e de projetos governamentais, né? Também projetos na área relacionado à questão das doenças raras. Então, sim, eu posso dizer que ela teve uma contribuição para a sociedade nesses temas determinados que Humildemente eu discordo, mas desculpa. que ela tinha e que ela fez durante, efetivamente, ela fez. Não é porque ela não é uma intelectual que a gente precisa jogar fora determinados projetos que ela tinha e que ela trouxe, sim, no palco. Essa questão, não é, de ter sempre alguém ali para estar com a Libras, por mais que seja já um padrão governamental, ela deu um plus nisso. Não é? Então, depois dela, praticamente todos os eventos passaram a ter essa questão da acessibilidade. Então, por mais que eu possa também ter críticas, eu gosto muito mais quando eu vejo pessoas que atuam concretamente na realidade, né, do que só ficar refletindo, né, não querendo tirar a importância da reflexão dos intelectuais, tá? Ponto. A Ruth Cardoso não tem o que falar, porque além de intelectual, né, os projetos que ela criou, que ela participou, que ela executou, isso ninguém tem dúvida também, isso é fato, né, na nossa história, mas ela não recebeu, infelizmente. Agora, eu vejo que o objetivo é você esvaziar, tá, elementos que podem trazer uma certa até esperança dentro da sociedade, sabe? Porque quando você tem determinados prêmios, isso também é uma simbologia, sabe? Você passa para a sociedade, olha só o que essa pessoa fez, não é? E aí você começa a reparar mais na história dessa pessoa, o que ela passou, como é que ela fez esses projetos. Você inspira uma nova geração. Nós temos uma geração que não é inspirada mais por ninguém. Vai ser vazia. inspirada pra Dani. Ai, meu Deus. Imagina. Não sei, mas eu sinto muito, porque é o que eu vejo, é uma geração que não é inspirada mais por ninguém, né? Aí você falou, por exemplo, eu já falei isso, eu sempre falo quando eu posso. Hoje eu tenho vergonha de falar do meu prêmio que eu ganhei lá na ONU. Né? Tenho vergonha. Lembrando que, posso fazer um adendo aí? A ONU se recusou a mandar aliás, não foi a ONU que se recusou, né? O Ministério das Mulheres se recusou a receber a ONU para averiguar as políticas públicas que estão sendo formuladas para as mulheres. Que Ministério de Mulheres nós temos hoje? Se nós estamos buscando inspiração, então, nós não temos nem líderes dentro do próprio ministério que tratem do assunto para poder inspirar, né? E fazendo um gancho aqui que não tem muito a ver com o assunto, mas que eu já gostaria de tratar,
Hoje nós estamos discutindo a questão LGBTQI+, que é absolutamente necessária, mas a partir da depreciação do feminino. É essa pauta que está em vigor hoje, a depreciação do feminino em relação a movimentos trans. Alguém tem alguma coisa contra trans? Não tem. De forma alguma, nós queremos que a sociedade avance, mas isso está a custas das mulheres. E sim, nós temos útero, mas nós não somos aquelas pessoas para dizerem na nomenclatura pessoas que têm útero. Não, nós somos mulheres, certo? Então aí, ó, agora uma coisa aqui, esquerda fake, ó, para trás. Mas não só a direita vai detonar vocês, o progressismo verdadeiro também. Esquerda fake, ó, mulheres. Mas eu vejo isso, Ju, que é um apagamento de todos os símbolos. Uhum. Sabe? É você querer confundir completamente a sociedade. Quando você instaura o caos, sobra o quê? Quem reina no caos? Não vou nem falar aqui para não ser processada, tá bom? Mas o que eu vejo é isso, é o esvaziamento de símbolos, esvaziamento de todos os elementos que podem inspirar jovens, que podem inspirar desenvolvimento, uma nova sociedade, não é? Então, quando até o próprio prêmio da ONU, poxa, cancelaram na época que o prêmio que eu ganhei, para quem não sabe, é um prêmio que é dado em vários países do mundo. E no país em que a pessoa ganha, quem precisa entregar é o chefe de Estado, ou chefe de governo. Tá? No caso aqui seria presidente da República, que na época era a Dilma. E cancelaram, porque eu ganhei um prêmio de direitos humanos sendo de direita. Então, só que os jurados não eram jurados brasileiros. Tá? Então, simplesmente caiu ali no colo, e mais o que estava à disposição ali era cancelar a cerimônia, foi isso que aconteceu. Não é? E ali eu comecei a perceber, bom, estão querendo esvaziar a possibilidade, sim, de você ter determinados símbolos que possam inspirar mais pessoas. Ora, e aí as pessoas passam a procurar, por que essa moça, sendo de direita, está falando de direitos humanos? Qual é o raciocínio dela? Por que ela chegou a ganhar esse prêmio? Sabe? E aí eu vejo, infelizmente, esse esvaziamento de símbolos que possam inspirar a sociedade. Bora pro André? Agora, tadinho, você se sentiu aqui. Imagina. Olha só, essa questão é muito interessante e tem alguns pontos aí a observar, né? Você, de um lado, você tem, em primeiro lugar, foi colocado que desde sempre no Brasil você tem essa coisa de premiar o amigo do rei tudo, aos inimigos a lei, alguma coisa assim. E particularmente o governo antecessor e agora nesse movimento, que você vê a foto na imprensa, né, multidão, então é uma multidão atrás, que todo mundo com o prêmio lá, é uma coisa assim. Quer dizer, é uma perfeita vulgarização do negócio. Então, para quê? Qualquer um ganha. E para a opinião pública, para o cidadão comum, até eu posso ganhar. Até comentei com você antes, fora. Qualquer MC da vida, com todo respeito aos MCs, pode levar. Por que não? Já que é assim, então... E é uma tentativa, talvez, dos governos de tentar blindar mais, de selar mais certas relações políticas. Então você tinha Alexandre de Moraes, você tinha vários ministros ali, mas eu acho que, na minha avaliação, hoje é algo bastante anódino, não resolve nada. As políticas públicas são outras, você tem que realmente botar a mão na massa e apresentar propostas concretas, factíveis, e esse tipo de ação acaba cansando. Tá? No limite é isso, você fala, rapaz, para que isso? Para quê? E é uma exposição, e aí caímos na ex-primeira-dama e na primeira-dama. No caso das duas, é uma exposição que o presidente faz, que elas já são, ambas, são alvo de críticas e ataques em tempo de redes sociais e fake news, é muito ataque, é diário. E particularmente eu tenho um certo desconforto ver a Janja atuando demais, agindo
o que a gente sabe, né? Então é bastante complicado isso. Ela, na condição de primeira-dama, me lembra a dona Marisa Letícia, que falava, não, minha função é cuidar do meu marido, para ele trabalhar bem. Né? Então, é assim, a descrição da dona Marisa entra em choque com a Janja. Tudo bem, ela também é socióloga, trabalhou na Petrobras, tem a sua grande formação intelectual, só que ela hoje é a primeira-dama. Então, não vamos misturar alhos e bugalhos aí. Então, esse é um ponto importante. E, comentando aqui, saiu a pesquisa de ontem para hoje do Instituto Atlas, né, que mostra fazer um ranking dos políticos, das figuras públicas, melhor dizendo, que são avaliadas pela opinião, pelos entrevistados pela opinião pública. E em primeiro está o Lira com 58 de rejeição, Ciro 56, aí vai descendo, Bolsonaro 49 ou 50. Qual Ciro? Ciro Gomes. É o único que, além das duas, o único que não tem cargo formal, inclusive hoje. O resto todos têm mandato ou fazem parte do governo. E aí você tem Lula e Janja 46. E o que me chama a atenção, e até comentei com colegas hoje, discutimos isso, é que você assim, misturar essa coisa de primeira-dama com a política real. O público e o privado. O público né? e o privado não existe. Você vai nos Estados Unidos, a coisa é outra. As Mas ela democracias... quer um gabinete. E ela faz uma Sim, comparação colocou. errada, né, com os Estados Unidos. Exatamente. E aí fica uma coisa bastante esquisita. E é uma distorção. Na verdade, eu vejo como uma grande distorção e a coisa me parece que tende a só piorar. Dado esse ambiente de polarização que não se resolve, que não se soluciona, pior. A eleição da Argentina está aí, a pancadaria no Maracanã está aí. Um abraço O abraço da Mafalda com a Mônica. Sim, Assim, isso. Mas é aquela mensagem que você quer passar, a Mônica. mensagem que você passa para lacrar. Para lacrar. Vai lacrar o quê? Com a Mônica, com a Mafalda Mas ali? é isso. Lacra. Então são coisas que eu vejo que aí é a pobreza do debate. Exato. É o esvaziamento dos símbolos que inspiram, tá? Para o símbolo que não quer dizer nada Não e que quer dizer polariza. nada. Então você fala. Só que isso, infelizmente, para nós, para quem realmente trabalha com política, gosta de política, tem a formação e tudo mais, é muito ruim, porque, quer dizer, todo mundo virou analista político, cientista político, observador da cena, intelectual. Eu lembro do Milor tinha uma frase muito boa. Pense mais um pouco. Pronto, você já é um intelectual. É bem isso. Então, é algo assim, tem que mudar, mas não tem. E os governos que entram e saem, eles vão estimulando isso, né? Vão mobilizando as suas massas, os seus apoiadores, a sua militância, e vai só piorando, vai só esgarçando. Quer dizer, teremos mais um Natal com as famílias de novo se degladiando. Com uma comunicação limitada, né? A partir de uma comunicação muito péssima. limitada. E, particularmente, uma crítica que eu tenho bem severa ao governo atual, o governo Lula, é a comunicação. O Planalto não consegue passar para a sociedade. Tem uma série de gargalos ali André, que não vão. o que é uma grande de uma mudança, né? Porque o governo Lula 1 e 2, ele era conhecido justamente pela eficiência na comunicação. Então, o mundo mudou. Não, era o André Singer, né? Era o Era o André Singer, Singer. era o grande André Singer. Nossa. Então, e tem aquela coisa, o mundo mudou muito, o Lula, não sei se quando entrou em campanha, quando começou a campanha, a pré-campanha dele, e depois ao assumir, derrotar o Bolsonaro e assumir, se ele achava que ia encontrar aquele 2003, 2004... Sem redes sociais. Sem rede social. Um mundo sem redes Num boom sociais. das commodities, ganhando, entrando dinheiro, o país crescendo a capa da Economist, né, o Cristo decolando. E agora, e até no Congresso, a coalizão, presidencialismo de coalizão, tal qual conhecíamos, é passado. Hoje é outra. Você tem que negociar voto a voto. Nós estamos acompanhando agora. Você tem uma agenda econômica pesada, complicadíssima, que é dinheiro que o governo precisa para fechar as contas. Sim. E assim, voto a voto, libera a emenda, tá? É do jogo. O Centrão tá jogando o jogo que ele tem que jogar. Só que mostra que muita gente ali não entendeu essa nova dinâmica e está agora pagando por isso. A ideia é essa. Vocês querem complementar com alguma pergunta? Tá tudo errado mesmo, né? É um negócio... Você lacrou aqui. Tá tudo... Ai! Caiu aqui. Fui. Gente... Não fui eu hoje. Olha, não foi a dele. Olha só, concatenando aqui com a questão Centrão, mulheres, já juntando tudo aqui.
A Ana Moser perdeu espaço para o Fufuca, lá no Ministério dos Esportes, certo? E o Ministério dos Esportes virou, sabiamente, o Ministério da Jogatina, não é isso? É interessante. Aí isso. eu queria saber o seguinte, anos atrás, nós tivemos os 3 mosqueteiros da ética política, um era Demóstenes Torres, defenestrado da política, saído da política, De que é, Goiás. não Por causa da era? CPI do Que Cachoeira, era né? o que tinha mais chance de crescer. Era o Isso- candidato à presidência, era o nome É mais um forte candidato à pré-candidato. presidência do DEM. Era um pré-candidato forte. O DEM estava Exatamente. se reestruturando naquele momento, deixando o CPFL para virar DEM, e começou ali. E ele era um ótimo candidato, não era? Vocês lembram disso? Ele era um forte. ótimo Ele tinha uma candidato. formação muito boa, Tinha. falava muito É. bem, e o pessoal foi se aproximando dele. Carismático. O pessoal foi se gente boa. aproximando dele. Exatamente. Randolfo Rodrigues, que é o único que continua no E jogo, estava começando ali, estava era uma começando. pessoa que pouco conhecida ainda, regional, muito regional, Amapá. Então, Terceiro que foi defenestrado. o Pedro Tax. Pedro Tax, É mas porque antes... havia o Jefferson Pérez, já falecido, que foi uma surpresa também. Ele se perdeu ali. Também tem a questão do ego, né, da fama. Eu tô agora em rede nacional, estou aparecendo para o Brasil me conhece. Eu não posso ir na padaria comprar um negócio que todo mundo para. Isso mexe com o ego. Então, é uma coisa. Mas no caso, só voltando, falando do Fufuca, eu acho que o símbolo da coisa é a posse dele, a cerimônia de posse dele, que foi fechada, né? Foi restrita. E ele falou, ele não lembrava o nome do ministério. Vem aqui com o seu digrão. Fufuca. Então, assim, foi uma coisa, eu falei, não, isso não está acontecendo. O cara vai assumir o Ministério do Esporte, você conversou com todo mundo do esporte e esquece na hora o nome do ministério. Então, agora, com relação... É a Covid. É a Covid, pois é, tardia, Covid tardia, mas tudo bem. Só que tem uma coisa, nesse caso específico, voltando à questão do presidencialismo de coalizão, nessa nova configuração, até rimou, você tem aí a necessidade de ter voto. O governo não tem voto, não tem uma base minimamente sólida, ele sabe disso, está na mão do Lira, agora o Pacheco batendo lá no Senado, o Demóstenes, o Alcolumbre também fazendo dobradinha com o Pacheco, ameaçando um monte de coisa, inclusive o que está circulando agora é que eles estão discutindo essa PEC que limita os poderes do Supremo, né? E não se sabe o que vai sair disso. Estão contando os votos dos dois lados. O governo louco para derrubar isso. Mas querem agora depois acabar com a reeleição. Já. Acabar com o Instituto da Reeleição. Uma PEC que... Então, mina o Lula. A Daisy adora isso. Mina o Lula de cara. Se conseguir fazer avançar, e dada essa base frágil, essa base, entre aspas, frágil, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, aí o que o Lula faz? Tem uma ministra do turismo que tem problemas lá na cidade dela, na região política dela, na base política dela, a Daniela lá, do Vaguinho. Foi necessário, mas a desculpa pronta para você colocar um cara mais antenado às lideranças do Centrão. Isso, em tese, vai virar voto. Não está bem assim, né? E com a Ana? Com a Ana Moser? A Ana não tem partido, né? Não tem, A Ana era mais isso, né? dramático ainda, porque ela não tinha partido, só que ela dominava o setor. Ela é especialista na área. Exatamente. Então, aí o Centrão tentou pegar a Nízia na saúde. Aí Lula falou, não, a Nízia é muito especialista, não pode sair, a Nízia é minha. Por enquanto. Mas a Ana Moser também era especialista. Assim, por esse lado, cada um na sua área, mas todos especialistas para tratar de áreas fundamentais. Saúde crítica, o esporte é um formador de cidadãos e tudo mais, né? Então, é algo, digamos, bastante complicado que não está gerando os resultados necessários. E essa pauta dramática que nós estamos vivendo hoje, quarta-feira, no Congresso, tá barata voa total lá, tributária, offshore, apostas, Ministério das Apostas, já mudaram o relatório do Ângelo Coronel, o senador que fez o parecer, passou de 18 para 12 a alíquota. Então, quer dizer, já é menos dinheiro para o governo, é menos dinheiro no caixa. Agora, para mim ainda não faz sentido esse negócio das apostas, gente, sinceramente. Olha, o bingo foi proibido. Então, o bingo, só para Cassino recordar proibido. aqui, ó, Cassino então, proibido. o bingo, cassino,
caiu o Demóstenes lá É. atrás com Cachoeira, Carlinhos tudo, Cachoeira. tiraram todos eles Por causa sob do esse bicho. argumento. Não, e a Exatamente. E CPI agora dos vale Bingos, tudo. a CPI Tirar, ó, Demóstenes Torres, cadê você? Não, Vem e- aqui fazer uma entrevista Juliana, com a gente e no Politic Queens. A, não é? a CPI dos bingos veio antecedeu Aham. a CPI dos Correios do Mensalão. Sim. Ah, é. E também aí, ó. envolvia lá gente ligada ao governo, né? O governo Isso. constituído que era o primeiro mandato do Lula. Então, assim, tem muito mais coisa. Sempre Não, tem. Você olha uma camada, mas tem várias camadas. E até a forma como eles utilizam os patrocínios, né, que enviam para alguns influencers, é assim, é progressão do pagamento. Quanto mais gente daquele nicho, daquele seguidor perder dinheiro, mais ele ganha, mais aquela pessoa que está fazendo a propaganda daquela empresa, ele ganha, ou seja, ele está ganhando com aquelas pessoas que estão perdendo dinheiro, que a maioria das vezes, na verdade, são pobres, sabe? E acabam caindo. Viciadas Né? também, né? Viciadas. É Aí um passa- argumento usado. Eu Ó, o vi, governo do É o amor. vício. O governo do amor. No vício. No vício, porque realmente vai viciando, Aham. e a pessoa vai acreditando que vai ganhar mais, que vai ganhar mais. Aí alguns falam, mas cada um com os seus problemas. Só que nesse cada um com seus problemas, você mexe também com os serviços públicos. Tá? Então não é saúde, assim. Saúde, não é assistência também. Então você tem Eu só várias tenho um estruturas. elemento aí na minha opinião, na minha avaliação, que é o seguinte: esses bets que chamam, né? Sim. Dominam, principalmente o futebol europeu. Você só tem todos os times patrocinados, os grandes clubes patrocinados, você corre no Sim. campo, aquela coisa. E de repente, eles não tinham conquistado o Brasil. De repente, começaram a entrar um atrás do outro e virou uma terra de ninguém. Então, se faz necessário uma regulamentação. Agora, tem que ver que bicho vai sair dessa regulamentação, né? Porque é uma coisa... Então, Vai e ser bicho tadinha, né? A gente teve aqui com a Cris Souza, que é premiadíssima como a melhor treinadora de futsal feminino. Eu E não vi. consegue chegar lá. E Mas- a gente lida com isso. Gente, eu já contei essa Né? história aqui. A gente tem. Eu moro em São Caetano. O Arthur Zanetti é de lá, campeão olímpico. Assim, Das argolas? das argolas. O salário do Zanetti foi reduzindo até inviabilizar os treinos dele. Até inviabilizar. É de chorar, Foi para né? 5 mil, 2 mil, É de um chorar. atleta olímpico. Tá? E aí Medalhista de ouro. medalhista de ouro. Então, é um negócio muito complicado. Essa história do Demóstenes, se a gente for parar para pensar, todas as vezes que o DEM ou o PFL tentou colocar alguém para a presidência da República, ou morreu, ou foi caçado, porque teve Sim. o filho do Magalhães lá, que morreu numa Morreu corrida. o Luiz Eduardo. O Luiz Aí Eduardo. depois teve o caso do cofre da Rosiana Sarney. A Rosiana O Sarney, cofre. exato. Aí teve o Arruda com dinheiro na cueca. O Arruda foi fantástico. Arruda foi fogo nessa. O mensalão do DF. E o Demóstenes, né? Aí, só uma curiosidade, assim, né? Eu trabalhei no DEM em Brasília durante 10 anos, né? Então, eu peguei toda essa época aí do Demóstenes, não sei o quê. A época que o Demóstenes, que começou a CPI do Cachoeira, eu estava saindo de Brasília fazendo mestrado. Isso em 2012. E até hoje, o meu artigo mais lido de toda a minha publicação científica é da CPI do Cachoeira do Demóstenes. Mas Que, aliás, sofreu um pouco com aquilo que a gente sempre fala aqui no Politic Queens, que é essa relação da mídia em se sobressair ao judiciário e culpar as pessoas antes do... na verdade, veredito. e nós estamos vendo isso, a mídia, e hoje tem um instrumento a mais, quer dizer, é um concorrente, mas que eles se retroalimentam, que são as redes sociais, né? Mas a mídia precisa vender. Então, assuntos mudam, vão mudando. Toda semana você esquece o outro, você esquece, você não lembra o que aconteceu mais. Nem nós que verdade. acompanhamos. Imagina para o cidadão comum, a opinião pública. Perdeu, né, aquele jornalismo que vai apurando realmente. que Mas aí, acompanha, que nós não vamos investiga. entrar nessa história, né? Mas é a falência das redações, né? De procurar cada vez mais um jornalista mais novo, que receba Isso. Esse é menos. um problema sério. sobrecarregado. E é triste o que acontece com o jornalismo, é uma coisa Aí realmente fica muito complicada. complicado. Mas enfim, mas eu acho que o grande problema aqui do Brasil é que a gente não vê o esporte, como o André falou, como formador de cidadão. É como se fosse dinheiro jogado fora, investir em esporte, cara, e as pessoas não têm a dimensão do que isso muda na sociedade. Eu não vou fazer um discurso aqui sobre o esporte, porque eu sempre faço isso, mas pô, é uma sacanagem, cara, eu fico Esporte e indignada. cultura, né? São duas coisas então. assim, são relegadas. Até ontem que a gente estava lá no Razão de Estado conversando com o André Matarazzo, né, que eu lembrei para ele, falei para ele, eu lembro que você tinha ideia, André, de colocar aqui em São Paulo, ter a Secretaria da Educação e colocar abaixo da Secretaria da Educação
a Secretaria de Cultura e a Secretaria do Esporte. Porque o que ele quer dizer com isso? Você vai dar uma orientação educacional com projetos, né, de desenvolvimento que foque a evolução dessas crianças, desses jovens. Né? Então você tem ali uma proposta clara, não é jogar o esporte ou jogar a cultura de qualquer forma, aleatoriamente, para dizer que tem alguma coisa ali. Faz uma conexão. Um diálogo. Eu sei é como interessante. melhorar isso. Dar a ordem do Rio Branco para as pessoas certas. Não, mas eu tô Já é lembrando um da começo foto. aí. A foto eu vi na Folha hoje, a foto do Lula com o pessoal que recebeu a linha de frente, né, da ordem. A Margareth Menezes, ministra da Cultura, tá na ponta, quase na parede. Você tá Meu Deus do no céu. cantinho ali, quase na parede. Você pega a Margareth ali também. Então, é um negócio... E será que E isso foi não te em série, né? constrange? Porque o prêmio também ficaria é algo constrangida. exclusivo. Né? Quando você pensa numa premiação, é algo exclusivo. É algo que as pessoas vão poder olhar. É uma, duas, no máximo 3 ali. porque vai dar peso, mais peso, Mais uma peso, relevância, né? ó. E você foca. Aí quando você junta um montão de gente É um ali. negócio... Constrangedor, né? Constrangedor. Constrangedor. Gente, olha, lamentamos, mas constrangedor mesmo. Muito, demais. Isso aí vai ficar para a história. Nossos vídeos também vão ficar para a história. Aliás, vocês podem curtir aí o canal do Pavivil, compartilhar os nossos vídeos e dar um like. Né? Isso, Mafê, senão a Mafê também vai puxar a orelha da gente aqui. Você não lembrar. Olha só, vamos mudar de pauta aqui, porque daqui a pouco a gente começa um outro quadro, o André continua aqui com a gente. Eu queria tratar com vocês aí de casa, que são os patriotas ou não patriotas, isso não importa. O que aconteceu com o rapaz, que não é um rapaz, é um homem já preso sob a guarda do Estado, que não passou pelo devido processo legal e morreu? E aí? Que esteve nas manifestações, não sei nem como que chamar aqui, do 8 de janeiro, mas esteve envolvido no dia em que fizeram a entrada nas partes públicas do 8 de janeiro. Ocorre o quê? Independentemente do que ele tenha feito, ele estava sob a tutela do Estado e ele morreu na prisão, sob a tutela do Estado. Quais os direitos humanos tem que um essa elemento, pessoa tem elementos aí. Ah. Primeiro, eu não vou entrar no mérito, eu achei barbárie aquilo, o dia 8 de janeiro foi bárbaro, foi um negócio, né? Perdeu-se o controle, foi terrível, foi um negócio muito grave. Mas, independente disso, tem a questão da saúde mesmo, da saúde que a PGR, inclusive, pediu para o Alexandre Moraes, o relator do processo, para ele se manifestar com relação à saúde, porque havia risco, o cara era hipertenso e cardíaco. E já tinha passado mal, tá? E tomando sol, né? Foi na hora da saidinha lá, tomando sol, ficou. Tentaram reanimar e não conseguiram. O problema aí, eu acho que escancara, mais uma vez, não é a primeira, não vai ser a última, infelizmente, a falência do nosso sistema penitenciário, carcerário. Não há, é um negócio, aquilo ali é uma fábrica de fazer animais. Infelizmente, você não tem o mínimo controle, a papuda, que está no caso, né? A papuda é um negócio horroroso, para quem conhece, quem já passou por lá, já viu, é um negócio, o cheiro incomoda. Eu lembro aqui do Carandiru, do antigo Carandiru, o cheiro é um negócio, passava em frente e o negócio incomodava. Mas, desculpa até te cortar, mas eu tenho a percepção do seguinte, você falou da falência do sistema prisional, que eu concordo também. Mas aí a questão do 8 de janeiro, eu acho que é ainda mais grave, porque o STF tomou para si, tá, essa questão, ou seja, retirando qualquer possibilidade, não é, de considerar que essas não são pessoas com imunidade, não é, nem poderiam ser julgadas dentro do STF. Então, essas pessoas, elas nunca vão poder, na verdade, recorrer a ninguém. Eu queria entrar na cabeça de um ministro do Supremo, qualquer um, do Alexandre. Sim, Tem espaço ali. Tem espaço. Mas, assim, para discutir isso, para entender o que ele está pensando, o que eles pensam, eu tenho a impressão, nada
nada embasada, né, pessoal, uma percepção que pode estar totalmente errada, de que, dado o estrago que foi feito nos três poderes ali, estrago físico, né, e emocional, que foi a sequência daquilo, mas o Supremo foi o que mais apanhou. Num rankingzinho, medalha de ouro foi para o Supremo, que foi devastado, a cadeira. Quando o Alexandre de Moraes vê a cadeira dele jogada para fora, eu imagino a capa dele rasgada, imagino o que se passa, o cara. Então, talvez um pouco... Talvez eles se sintam um pouco como nós aqui, na sociedade... vingança. Os meros mortais, Agora, como eu não sou jurista, eu não sei avaliar de fato como foi, quais são as nuances dos processos, né? As nuances... foi rápido, dada a morosidade do nosso judiciário, foi bem rápido, uma coisa... Foi mais rápido que os Estados Unidos, do 6 de janeiro. Foi bem mais rápido. Então, é uma questão complicada, mas, de fato, não poderia ter ocorrido o que aconteceu com Clériston. Sem audiência de custódia. Sem audiência de custódia. Não respeitaram todo o devido processo legal do nosso país. Né? E aí foi um negócio... Só que não é o único caso, o problema é esse. É um caso especial, porque se trata de uma figura que ficou notória, dados os eventos do início do ano para cá. E dado o envolvimento da Suprema Corte na questão, né? Agora, isso não pode acontecer, isso está acontecendo em algum lugar, agora em algum lugar. Direitos humanos, André. Direitos humanos. Aí eu faço uma diferenciação, porque todos nós temos essa angústia com relação ao nosso sistema de justiça, se é que a gente pode ainda falar de justiça no nosso país, que a gente sabe, todo mundo fala isso não vai dar em nada. Mas neste caso é ainda pior, porque o Supremo tomou para si, sem respeitar o devido processo legal. Então, o cidadão não pode já ser julgado no STF, nunca. Tanto que você falou lá dos Estados Unidos, né, da invasão do Capitólio, os cidadãos, eles foram lá para a primeira instância. Foi lá embaixo, né? Foi lá embaixo. Jamais que seria jogado... Porque o que foi alegado da Suprema Corte? Isso não é questão constitucional. Suprema Corte são para questões Mas aí é o nosso desenho do nosso Supremo. É outro problema que é grave. Aí, que deveriam sim ser tratados. Agora né? Você mexer... Aí é um vespeiro. Você mexer com o Supremo, transformar o Supremo numa Suprema Corte, criar outro tribunal, ou jogar para o STJ, outras questões que poderiam encaixar. Por isso tanto processo parado, milhares e milhares e agora e milhares. Está em discussão ainda essa história dos juízes trabalharem 3 dias e se envolver com o processo administrativo e tira um dia de folga. E aí estão limitando no máximo 10 dias de folga por mês. Pô, e o professor? Não, tem todo mundo. O trabalhador nesse calor que tá na rua, tá lá. Não, e o professor que corrige prova, que orienta aluno, que monta a matéria. Aí é o juiz, e tem mais. Que já tem um monte de regalia, isso é tão antirrepublicano. E essas pausas de 3 dias, fantástico. Cabe dinheiro, né? Dinheiro de férias, receber. E olha só, você tem essa família, né, que este senhor, infelizmente, veio a falecer dentro deste contexto que é simplesmente inacreditável, não é? Até por conta do próprio parecer da PGR, não é? E eu quero lembrar aqui também que o Pavinato ele se colocou à disposição da família, tá? Porque a família está desamparada, não sabe o que fazer. Eu vi uma matéria, na Folha hoje, a mulher dele comentando. Isso, então, praticamente não foi abordado efetivamente pela imprensa como um todo essa questão. Então, a família não sabe, na verdade, o caminho a seguir. E, aliás, eu friso aqui, mas busquem, se o Pavinato se colocou à disposição, busquem aqui a Mafê, que é a produtora dele, sabe? Porque vocês precisam de alguém que entende o que está acontecendo e que pode efetivamente ajudá-los. Esse é um momento, não é, que vocês podem não só fazer justiça, mas também ajudar a reconstruir o sistema jurídico do nosso país que faliu. Né? Graças a Deus existe oposição, né? Porque sem oposição nós teríamos governos tiranos o tempo inteiro, não é verdade? Eu estou muito preocupado que há muita bateção de cabeça de lado a lado. Isso me preocupa. E ao longo do ano, estamos quase em dezembro,
como eu falei antes, o que eu esperava, que nós esperávamos, ó, vai clarear, todo mundo vai voltar a negociar, discutir agenda positiva, o que realmente é importante para o país, pá. Não. Então, você tem um governo que tateia muito, titubeia muito, e uma oposição que também não tem condução, uma condução clara, uma condução que faça, ó, o caminho é esse, vamos largar certas posições dogmáticas em excesso e fazer algo que realmente responda aos anseios, né? Porque você tem razão, parece um toma lá da cá, É um toma né? lá da Só cá, isso e é um sem toma lá da cá. projeto, né? E aquela coisa, 24, até a gente conversa muito no escritório, 24, a eleição municipal vai ser um elemento crucial para a definição do que vai ser o governo e a oposição para 26. Vai ser, até o Álvaro, meu sócio, fala assim, olha, é a eleição mais importante do Brasil desde lá atrás, nem sabe quando, não sei nem. Mas é uma eleição de fato que vai desenhar muita coisa, tem as variáveis, economia, segurança pública, que é uma coisa que pega muito nos municípios, em especial metrópoles. Então, é algo que vai ser muito importante e dependendo do saldo final, do balanço final, você pode ter um retorno dessa oposição que está aí hoje, muito forte, uma coisa assim, ganhar uma musculatura que vai assustar o governo. Obrigada. Podemos mudar de quadro agora? Claro. Por favor. Poxa, Dani, com a Dani. Agora o escrutínio da Dani aqui que Vamos você vai lá. passar. Ótimo. Vamos lá, gente, pro quadro O Especialista. Mafê, roda aí a vinheta. É verdade, André. Você falou aqui cara de mal, eu tava até com um certo medinho aqui. que vai as surpresas da Ju, né? Ai, mas André, vou dar continuidade que você chegou a falar sobre até mesmo a reforma tributária, né? Esse é um monstrengo que está todo mundo tentando entender. Ninguém está entendendo. Você está entendendo? O que está acontecendo? Não, eu não sou tributarista. Tá. A gente trabalha Mas com o você tá pessoal. acompanhando, Não, né? a gente trabalha com o pessoal. Nós fazemos uma parte política lá no Congresso, no governo. O que parece é que havia um conflito, quase conflito, entre as duas propostas originais, a 45 e a 110. Uma na Câmara e uma no Senado. Isso lá atrás. Aí conseguiram um entendimento via Arthur Lira, que foi junto com o deputado Aguinaldo, que é o relator na Câmara, conseguiram construir um texto mínimo de consenso na Câmara. No Senado chegou o Eduardo Braga, na CCJ para relatar, o senador Eduardo Braga, do Amazonas, MDB, ele aceitou um monte de coisa, assim, abriu o texto de uma maneira que o que está voltando agora para a Câmara, assim, você tem que botar uma lupa, um telescópio para entender o que está colocado ali, tanta coisa, e nem o rito de tramitação não se sabe mais. Talvez só na semana que vem a gente tenha alguma ideia. E o governo tem pressa, porque mais do que os efeitos imediatos, e vai ter uma fase de transição para a matéria e tudo, de anos, a coisa simbólica, ó, nós estamos fazendo e estamos entregando. Tu acha que sai esse ano? Olha, eu achava, a semana passada, quando passou no Senado, no plenário, a outra semana antes do feriado, foi dia 7, 8, coisa assim, de novembro. Quando aprovou daquele jeito, duas rodadas, dois turnos, na sequência, de tarde para noite, eu falei, olha, isso é novo. Mas aí Acho que teve a foi redação bem. final, e quando você recebe a redação final, tem muito bicho aqui novo, tem muito bicho novo aqui que a gente não sabe. Então, Vamos deixar para o ano que vem para barganhar um pouco o mais. problema é que aí, ano que vem, tem eleição municipal. É. Por isso que tem gente falando no tal do fatiamento. Se você promulga só o que é minimamente consenso. Só que o fatiamento tem outra aplicação. Você vai desmontar a Então, proposta. Vira um prédio que vai cair. É, Então, essa é uma questão. Mas, de fato, avançou-se na reforma tributária como nunca na história. Eu acompanho a reforma tributária desde o governo Fernando Henrique, lá atrás. sim, verdade. Entrava governo, saía governo, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. E agora Lula de novo. E pela primeira vez se construiu. E é interessante, porque uma coisa meio incoerente, né? Um governo que não tem a base,
não tem uma base que nós falamos aqui, mas consegue fazer a matéria mais difícil, é a tributária, consegue fazer avançar. Ou seja, não é o governo, é uma proposta do Congresso, que está jogando um monte de coisa ali e a gente não sabe, aí o monstrengo final, o bicho do Dr. Frankenstein que vai sair. André, me chamou a atenção que você falou que ainda ninguém sabe efetivamente qual será a tramitação, não é? O Senado, ele tem essa questão de não ser tão transparente com relação à tramitação, ou é por conta de, bom, determinadas matérias, elas devem seguir tal ou qual tipo de tramitação, dependendo das mudanças? O que significa isso? No caso da tributária, você teve muita negociação no Senado. O relator no Senado foi mais, digamos, flexível com as demandas N setores. Você via todo mundo lá. Na Câmara, o Aguinaldo, apoiado pelo grupo de trabalho da Câmara e pelo presidente Lira, com o aval do presidente Lira, ele segurou, conseguiu fazer um texto mais enxuto, aparentemente mais enxuto, só que aí no Senado foi, tanto que o texto, dizem, os especialistas batem o olho e falam, ó, isso daqui é outra proposta, nós temos uma outra PEC. Então, e aí tem uma briga de poder. Você tem uma coisa, quem que vai, tanto que a Câmara quer votar texto final para promulgar. E o Lira fala assim, olha, eu entreguei a reforma tributária, eu sou, no limite, o pai. Sim, ainda tinha essa briga, né? E aí o Senado falou, não, qualquer alteração que vocês fizerem aí, volta, porque PEC tem isso, né? Vira um ping-pong, vai e volta, vai e volta. Teve aquela alteração na pandemia, não é? Não, e teve um monte de coisa, e os caras fizeram um monte de coisa. Então, fica essa questão que pode, se mal conduzida pelas lideranças, pode virar um problema aí político entre as duas casas que já estão falando línguas distintas, né? Você tem o Pacheco, que era muito próximo do governo, tá, como se diz no Rio Grande do Sul, costeando o alambrado, né? E, do outro lado, o Lira, que tinha muitas restrições mais ligadas ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, está entregando muita coisa para o Lula. Desculpa, pode. André, tu falou, quando a gente estava aqui no Hard News, tu falou em relação à polarização. E uma coisa que a gente, cientista político, discute muito isso é como que ela vai chegar em 2026. Teve uma vez que a gente estava até na Jovem Pan, a gente entrevistou o Temer e ele até falou assim, o ex-presidente Michel Temer, né? E ele falou que acreditava que em 2026 poderia aparecer uma terceira via. Me parece que essa terceira via ela sempre surge em período presidencial para apaziguar os ânimos ou para ter alguma coisa para falar. Alguém tem que... Mas tu acredita que essa polarização ela pode diminuir? Olha, o que nós temos hoje é, claro, política sem muito dinâmica. Bolsonaro, mas é muito dinâmica a política. Mesmo sem Bolsonaro, e Bolsonaro vai ter um papel nos bastidores, isso é inevitável, mesmo sem ele como o candidato, o homem na linha de frente, vai haver a continuidade desse ambiente. Muito vai ser definido em 24, que sair de 24 nas eleições municipais. E agora a terceira via vai tentar. Vamos tentar. Você lembra, agora em 2022, eram 10, 11, 12 nomes que surgiam. Toda semana tinha um. Agora o Luciano Huck. Quem é a terceira via? Porque às vezes eu acho que parece uma coisa meio fantasma, sabe? Que a gente está falando de uma entidade que não existe, mas existe na cabeça de alguém, como sabe? diz meu concunhado, meu compadre, um invertebrado gasoso. É bem isso. O Eduardo Leite está pleiteando, né, para ele, apesar das rusgas dele com a o Leite, problema, teve a história, vai ser puxado o histórico dele agora na questão, ele deixar o governo e tentar, aí o Dória, brigar com o Dória, com o grupo Dória, e o afastamento dele da presidência do PSDB é uma questão, e ele é muito regional, ele tem que cruzar as divisas do país. É o que o Aécio está tentando agora fazer com ele. O Aécio? Sim, o Aécio está chamando ele. Pegou a tiracolo. Não lá. vi. Mas assim... Será que é uma boa? O problema é que o PSDB implodiu quase. Implodiu. Né? O PSDB você tem que repensar primeiro, refazer, para depois... Implodiu, como várias lideranças implodiram, né? Porque, na verdade, o que nós tivemos, o que eu vejo na última eleição ali, uma tal terceira via que, na verdade, se beneficiou muito da onda Bolsonaro. Aí, no meio do caminho, eu quero ser terceira via, eu quero brilhar agora por mim mesmo, não quero mais colar no Bolsonaro, né? E aí, muitos desses que resolveram sair, né, descolar do Bolsonaro porque achou que tinha brilho próprio para seguir uma terceira via, não foram eleitos. Tipo quem? Eu não quero dar nomes, mas muitos do Novo,
Muitos do Novo, por O exemplo. Novo também é um partido muitos que do precisa, PSDB. quer dizer, Repensar, né? repensar. Muitos do PSDB, não é? Porque o próprio Leite, não é? Lá na primeira eleição para governador, ele foi na onda Bolsonaro. Não, vou votar no Bolsonaro. Depois O Leite recuou. foi super Bolsonaro? Foi. Ele se manifestou a Foi. favor do Bolsonaro na primeira Foi. eleição. O próprio Não sabia. Zema também, mas o Zema, ele não fez um descolamento total. O que ele fez? Críticas pontuais, sem desgastar a imagem dele com o eleitorado do Bolsonaro. Ou seja, o Zema ele não foi visto como um traidor. A grande questão é ser visto pelo eleitorado como um traidor, porque isso não tem volta. E o Zema tem um dilema aí que o Tarcísio não tem. O Zema não pode disputar mais a reeleição. Ele já Exato. foi reeleito. Ele tem que pegar outro voo, ou o Senado ou presidência. E eu não vejo o Novo dando lastro para ele, dando condições Gente, políticas. então, um comentário aqui. O Novo não aceita receber dinheiro de fundo partidário, dinheiro de fundo eleitoral especial de campanha. Não aceitava. Não passou a aceitar? Então, fizeram, aliás, a gente vai até abordar isso, não é? Porque Ah, repensaram o partido, porque... Caíram na real. Caíram na real. Brasil. Então, isso eu ia perguntar. Eu falei, gente, como é que ele vai lançar uma candidatura com recursos O sem ser do Novo, Estado? o Novo teve problema com o... Como que era o nome do candidato dele? Que era o ex-banqueiro, O João Moedo? o João Amoedo. Ah, Acho que ali, quando ele briga com o partido, aham. passou para o eleitor médio que estava se interessando com o discurso e com certas práticas do Novo, beleza, classe média em especial, viram aquilo e falaram, é tudo igual. Aí matou o Novo. E é desde então, tanto que a bancada deles é muito pequena hoje na Câmara, menor do que a da legislatura passada, e eles estão tentando fazer alguma coisa, né? Estão tentando se salvar, mas é outro partido que corre sério risco aí. André, eu vou te fazer pergunta assim que a imprensa me faz muito e às vezes eu fico na dúvida, então eu quero ouvir uma outra pessoa também para dizer, o André falou que... Mas Cuidado. uma coisa que me perguntam muito assim, tu vê algum nome para bater Lula em 2026? Acho que ainda é cedo para a gente... Tem as possibilidades, mas no terreno... Ou tarde demais. Ou tarde demais. Não, eu vejo assim, tem algumas questões. A idade do Lula, não é fácil você sair em campanha, governar um Brasil. Ele já está, você vê, já teve alguns problemas, a questão dos quadris está tudo acertado, Sim, ele está bem, sim. hoje ele está bem, mas é uma coisa que Sim. desgasta. E tem 3 anos ainda de governo e aí juntar com campanha. O que você vai ter, primeiro, talvez, altamente provável, uma briga interna no atual governo, Flávio Dino, Haddad, o grupo da Glaze, tem muita gente, são os vários grupos, é uma Iugoslávia ali, né, com sérvios, croatas e tudo mais, macedônios. Né? E na oposição, aí esse vai ser um problema. E na oposição, ainda não surgiu, dada a decisão de tirar o Bolsonaro da disputa, agora você tem que construir. Eu não vejo ainda, talvez esse nome não esteja no radar ainda, não tenha aparecido. Não tenha aparecido. Eu me lembro, 2017, era um lançamento de 3 frentes parlamentares na Câmara, e tinha saído a primeira pesquisa com o Bolsonaro. Ele apareceu com 10%. Bem atrás do Lula, bem atrás dos nomes que estavam circulando. Até o Temer aparecia, até buscar isso. E ele chegou no evento cheio de deputado. Uma coisa lá na Câmara dos Deputados. Lotado o evento, um café da manhã. Quando o Bolsonaro entra no recinto, todo mundo, até um cliente meu falou, André, bate uma foto minha com ele. Eu falei, tá bom. Meu celular e mandei para ele. Tá. Mas sem confiança, né? Não, assim, mas se aproxima. E isso alimenta, esse é um processo também que começa a ganhar atração. Então pode aparecer um novo Bolsonaro, uma figura assim, não com perfil, ou não com esse perfil específico igual ao Bolsonaro, mas alguém que possa chamar para si esse jogo da oposição. Um Ricardo Salles da vida. O Salles acho que não. Acho que ele não tem Eu acho fôlego, que não. o Salles não é a pessoa. A Vera Chaia, que é a nossa professora lá de Ciência Política, ela tem inclusive uma pesquisa financiada pela FAPESP, que é sobre lideranças políticas, e ela
enfim, eu pude participar dessa pesquisa, mas a Vera tem um estudo assim que ela diz que existe um período de maturação para o surgimento de Sim, uma liderança política. sim. O Bolsonaro chegou em 2018 com fôlego, mas ele começou a ser chamado de mito em 2014, naquele episódio da Maria do Rosário. Ali, Por isso que eu acho que os 4 anos não são tão cedo. E ele teve muito inteligente aí, com os filhos, em especial com o Carlos, né, que era o da internet, que começaram a explorar como ninguém as redes sociais. Exato. Ali, aqui tem um universo, tem um É. território a ser desbravado. Sim. E aí foi o erro da esquerda, o erro da esquerda, do PT e tudo mais, que falava, não, vamos para os métodos convencionais. Não entenderam que a coisa estava em mutação rápida, a coisa estava se mexendo. E eles não viram se mexer. Eu fico pensando, como você vê hoje a frente ampla, André? Você vê a frente ampla acuada, perdida? O que aconteceu aí? A frente ampla, na verdade, ela foi feita, construída para vencer a eleição, para derrotar Bolsonaro. E se não tem a entrada da Tebet no segundo turno, estaríamos aqui falando de outra coisa. Talvez, possivelmente, provavelmente. A Tebet foi crucial e ela chamou, ela que foi passou a última cola nessa frente ampla. Só que uma coisa é fazer campanha, a outra é governar. Na hora de distribuir os postos e tudo mais, eu sempre falo, imagina sentar Boulos com a Semineto na mesma mesa para negociar. Eles, em tese, fazem parte da mesma aliança, da frente ampla. Mas imagina, vocês vão conversar o quê? Vão falar que língua? Não dá, não dá. Vou falar que Com lindo. todo respeito aos dois, inclusive, Sim. cada um com suas posições que eu muitas vezes gosto. Mas, assim, é uma coisa, digamos, complicada e essa entrada, esse ingresso do Centrão é um problema. Esse ingresso do Centrão, como nós falamos aqui já, não entrega tudo que prometeu entregar, aliás, tem horas que não entrega nada. O Centrão está dividido com relação a isso. O Centrão joga bem no âmbito parlamentar ali da ação deles, entre eles. Mas quando se trata de assuntos do governo, de interesse do Lula e tudo mais, peraí, tem uma banda que não toca aqui, outra que não toca ali, então esse é o problema, esse é o dilema. Mas é um governo frente ampla ou é um governo Lula? Porque a frente ampla não... É um governo Lula. É um governo, eu diria assim, que trabalha em frações, né? Frações. Tem os núcleos. Tem o núcleo econômico que é muito forte, o Haddad, que ele surgiu com uma liderança. Me surpreendeu, inclusive, a atuação dele no Ministério da Fazenda. Você tem uma área social muito tímida. Nossa, área social, então, essa sempre foi a área de maior, o carro-chefe, né? Você vê, Dos governos de esquerda. por exemplo, um programa-chave aí, que é o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, 2 programas-chave, tá aquela briga com a Caixa Econômica, que o PP assumiu agora, né? O Centrão pegou também a presidência e estavam querendo ou tirar do desenvolvimento social, o Bolsa Família, para jogar para uma pasta à parte. Então, virou uma discussão assim que mostra que há problemas de condução de um dos carros-chefe E dos governos. coitado do Wellington Dias, eu queria falar isso até publicamente. O Wellington Dias tem uma operação que ocorreu no Piauí chamada Operação Topic. Operação Topic do Piauí. Podem visualizar aí no Google de vocês. Nossa, o que tiraram de dinheiro lá da SEDUC, da Secretaria de Educação, e é bem lá onde está o Wellington Dias, né, do Piauí, tadinho, gente. E ele realmente teve a cabeça prêmio, ele quase... É muito difícil, tá muito difícil mesmo pro governo, que pena. Que pena, né? Ô, André, olha, eu faço minhas perguntas aqui. Eu gosto muito desse cenário presidencial, assim. Tu acha que para 2026 a gente pode falar, a gente falou que deve continuar essa polarização, tu acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele pode voltar para a cena? Por que eu te pergunto isso? Porque esses dias a gente estava conversando na Band News com o Clever Vasconcelos, que é amigo da Ju, do Marcelo Suana, nosso amigo aqui, e o Clever falou que aqui no Brasil, até o passado é incerto, então toda possibilidade ela existe. Eu acho que mas tu acha que pode ter uma reviravolta? É muito pouco provável. Não existiu nunca, não existiu nunca. Mas eu acho muito pouco provável, mesmo porque nesse vácuo, a política não comporta vácuo, de repente aparece esse cara do radar aí que não tá, de repente aparece, opa,
É a nossa figura, nosso representante agora. Agora, eu li um artigo muito interessante hoje ou ontem, sobre o Milei, achei uma reflexão muito bacana, acho que do Wilson Gomes, da Folha, que ele fala, a gente tem que pensar que talvez o novo normal seja essa coisa da polarização, não a coisa institucional, das forças. O Wilson Gomes, da Federal da Bahia? Aham. Não, no Ilustrada de hoje. É. E foi ele, acho que foi ele sim. E então, é assim, é uma coisa que você pensar, falei, pô, de repente, você tem vários exemplos, Trump, Brexit, Bolsonaro, agora o Milei, Orbán. Mas se a gente for nessa lógica que tu tá falando, então a gente nunca mais vai ter uma terceira via. Aí a mudança, a mudança dos modelos, né? Dessa transição de modelos que nós estamos entrando em outra realidade, é o novo normal. Então, mas isso só o tempo vai dizer, confirmar ou não. Na verdade, fazer uma reflexão aqui com o pessoal, não é? Se realmente as pessoas querem buscar uma terceira via, porque sabe? A gente tem aquele pressuposto, né, Dani, que tem 30 milhões. Isso é um ponto. Tudo bem, mas e esses 30 milhões de pessoas que não foram às urnas votar? Então, eu acho que são 30 milhões... Tô fazendo uma pergunta assim, eu quero uma resposta, porque eu não sei. Porque o que eu vejo, na verdade, é que tem sim uma tendência do desinteresse da população com relação à política, não é só com relação aos candidatos em si, né? Mas com relação à política como um todo, ao cenário do país. Então, eu vejo como uma tendência que pode ir aumentando, não é? Essas pessoas que não querem ir votar, que não têm mais interesse, não é? Porque para elas o que eu percebo é que não adianta. Então eu vejo o seguinte: será que o povo quer uma terceira via? O que significa a terceira via? O que eu vejo ao longo do tempo é que nós temos linhas, não é, de raciocínio, para não dizer linhas ideológicas, que elas vão se moldando ao longo do tempo. Moldando não, eu diria transformando, de acordo com as necessidades, com as prioridades, né, até mesmo com relação ao sentimento da população naquele instante. Então, eu vejo isso, tudo isso não como algo estático, sabe? Até por isso que eu sempre foco. Mas de que terceira via vocês estão falando exatamente? O que é essa terceira via? Uma terceira via moderada. É o PSDB de sapatênis? Não sei o que é, sabe? Mas é porque... PSDB de sapatênis é igual, né, Dani? Não, que era o sapateiro. PSDB também. Por isso que é o que eu falei, né? O PSDB de sapatênis, porque juntou o novo com o PSDB, sabe? Mas, olha só, atenção, gente. Agora eu tenho um recado super importante para vocês, né? Especialmente para você que sofre com problemas na divisão, assim, que nem eu, tá vendo? Que eu tenho que forçar sempre bastante, que é chato, difícil. Nós estamos aqui agora com o Wellington, que vai nos falar dessa novidade. Wellington, muito obrigado. Quem você trouxe pra gente aqui? Boa tarde, Dani. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Daisy. Boa tarde a toda a audiência, toda a equipe. A gente está trazendo aqui o que é de mais avançado em tecnologia na saúde e no cuidado com a visão, né, que é o Kit Melhor Visão. Ele traz os dois principais carotenoides. Já que estamos aqui, né, com várias mulheres, é importante falar sobre as mulheres e a saúde da visão da mulher. Legal. O que ocorre? Não é o caso de vocês, mas tem muitas pessoas nos assistindo neste momento, e o que acontece? A audiência, principalmente as nossas amigas que têm mais de 40 anos, que passam pelo período da menopausa, elas têm, por causa dos distúrbios hormonais, elas têm perda acelerada dos carotenoides. E o que acontece? Isso causa uma degeneração macular. E aí fica trocando o grau do óculos de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Público. Tá aí, mais uma para usar, né? Sou eu Ontem o total. Pavinato, depois o professor Marcelo. Professor Marcelo, E agora eu tô vendo que, na verdade, que assim, ele já levou, já. todo mundo está precisando. Essa é a realidade. A gente pega garotos com 14 anos, 15 anos, que estão precisando usar o kit Melhor Visão por causa do excesso de tela, Isso que mesmo. causa a degeneração macular. Só que as mulheres é ladeira abaixo, né? Desenfreado a perda dos carotenoides. O nosso corpo não produz esses carotenoides. É aí que entra o kit Melhor Visão, Dani. Ele traz os principais carotenoides que faz uma regeneração macular e hidrata a visão de dentro para fora. Então quem tem síndrome do olho seco, por exemplo, que coça a visão, chega a deslocar a retina de tanto coçar,
entra o kit Melhor Visão. Quem tem catarata, por exemplo, você vai usar 2 cápsulas ao dia, em 3, 4 dias, você já começa a sentir os resultados. E como você fala, Wellington, com tanta propriedade, com tanta afirmação, com tanta certeza que em 3, 4 dias eu vou ter resultado. É muito simples. Nós acompanhamos a jornada de uso dos nossos clientes desde o primeiro dia até o último. Então a gente tem métricas muito precisas. 98% dos nossos clientes já têm resultados em 3, 4 dias. E os outros 2%? De 5 a 15 dias. Wellington, uma pergunta aqui. Claro. Quem tem diabetes, por exemplo, Precisa, deve deve usar. deve usar? Deve usar. Por quê? Tá. O que acontece? Hoje, 99% das pessoas que sofrem com retinopatia diabética, que é a perda da visão ocasionada pela Exato. diabetes, não se recupera mais a visão que se perde. Eu vou te explicar o porquê. Quando você olha no espelho, você vê o seu globo ocular, essa parte branca, Ju, ela é cheia de microvasos. Esses microvasos vão rompendo e vão morrendo. Por isso que se perde e não se recupera mais. Mas o kit Melhor Visão ele tem ajudado a paralisar, a estagnar essa degeneração. Após novos exames, os nossos clientes já comprovaram isso. Nós temos casos, por exemplo, de clientes que já perderam uma visão por completo e a outra já está 70% comprometido e após usar o kit Melhor Visão paralisou. Então isso só para quem está enfrentando um problema como esse, sabe como é vitorioso você saber que pelo menos paralisou e você não vai perder a visão por completo. Ô Wellington, e tem alguma promoção para nossa audiência? Como é que a gente faz? É só ligar? Olha, é muito simples, você tem o QR Code na tela também. Ah. O nosso número é o WhatsApp, o 0800 é o WhatsApp, ou você pode ligar agora. Quem ligar nos primeiros 3 minutos vai comprar hoje, já vai começar a usar suas 2 cápsulas e detalhe, vai poder pagar até no final do mês de abril do ano que vem, ou seja, você usa primeiro, eu vou usar um termo aqui que os nossos avós usavam, não sei se é apropriado, mas vamos tentar. A gente mata a cobra e mostra o porrete. Né? Então você usa primeiro. Ah, eu usei porrete para ser mais delicado, mais gentil. Né? Aqui é a Ju. Descontrair. Então tá. Então assim, você usa primeiro, sente os resultados primeiro e paga até depois que terminou de usar, Ju. Olha, eu fiquei super curiosa. Não tenho problema de visão aqui, mas tenho. Mas é importante porque ele tem ação preventiva e efetiva. Exatamente. Olha só. Achei o máximo. Eu quero colocar aqui o telefone, eu vou repetir aqui que está no meu TP, 0800 591 0461. Isso É mesmo. para o pessoal ligar, né? Ligar agora, tem 3 minutos para 3 ligar. minutos. 3 minutos para Aham. ligar. Gente, corre. 0800 591 0461. E o WhatsApp? O WhatsApp é o Também mesmo funciona. número, também funciona. Aham. Ou pode só tirar uma foto do QR Code na tela que já direciona diretamente para o Se a WhatsApp. pessoa ligar agora, que se eu fizesse um teste, que eu Ok. ligasse agora aqui para você, dá para ligar? Dá para ligar. Você E liga, vai- nossos atendentes Tá. vão atender, esclarecer, sanar todas as dúvidas que a audiência possa ter. Ah, legal. Com a promo. Com a Com a promo, promo. com certeza. Com a promo. Pagando É, com a em promo. abril. Pagando Pagando- em abril. Tá. Como assim, pagando em abril? Isso mesmo. É. Compra agora, usa, Só paga- tem resultado, só paga em abril, depois que terminou de usar. É mesmo? Eu tô A falando que a pessoa gente só mata a paga cobra e por- mostra o pau. Só É... paga curada mesmo. Eu achei que você tava brincando. Não tô, não. Nós não temos coisa séria, não. Um grande abraço. Ju. Obrigada, Wellington. Beijo. Obrigada. Até mais. Então, ó, 0800 591 0461. Obrigada, Wellington. Obrigada. Gente, eu vou tomar. Posso tomar as rédeas aqui, Mafê, ou tu vai brigar comigo? Tá bom. Então, antes de continuar o programa, a produção vai arrumar aqui o cenário pra gente, porque a gente vai apresentar um quadro novo, né? Ah, Então, legal. enquanto eles arrumam aqui, primeiro falar do livro aqui do André César, Legal. Diário da Transição, né, Ju? Ele trouxe uns aqui pra gente. Ô, André, dá pra sortear pra audiência? Ó, o André tá ali, ele já vai aceitar aqui. Sim? de novo. Então, vamos. A melhor reflexão sobre os temas. né? A melhor Melhor reflexão reflexão. sobre os temas, então, vai ganhar um livro autografado do André César. E André César com a colaboração de Álvaro Maimone, Maimone, Diário da Transição. advogado. Aí, então, vocês aí, gente, de novo, né, como a Dani falou no último programa, não precisa ser o melhor elogio, não, é uma reflexão, pode discordar da gente, contanto que seja educado, vai ganhar o livro do André. E a gente vai fazer um quadro novo agora, a gente está tentando sempre finalizar o programa com algo mais leve, e hoje até o André vai participar da brincadeira, que ele vai entrar na roda, porque como a gente fala, né, a gente começa com hard news, depois vem para o cenário internacional, hoje a gente teve também o quadro com especialista, né, então os assuntos acabam ficando mais pesados e a gente quer finalizar de uma forma um pouco mais tranquila e divertida. Gabriel, eu posso pedir para chamar a vinheta?
Ah, então, isso aqui. coloca a vinheta, ô, Gabriel, do Uno Político, por favor, que eu vou explicar a brincadeira para vocês entenderem. Então, gente, qual é a brincadeira que a gente vai fazer hoje? Obviamente é sobre política e, obviamente, é tentando deixar a política mais fácil e mais leve. A gente vai fazer o seguinte, o André tá com essas cartas aqui, né, que são as cartas do baralho do Politiquins, e ele vai fazer uma pergunta pra gente, tá? E aí ele vai fazer a pergunta, é que nem esses joguinhos de baralho que a gente joga quando é adolescente, que quem perde toma um copo de cerveja. Aqui vai ser... Vocês nunca jogaram? Ai, Maria. Quando eu era adolescente, a gente fazia a pergunta, não sei o que, ou ia falando, 1, 2, aí quando saiu o número, tu bate, quem perde, quem bota a mão por último, tomava um copo de cerveja. Se não tiver adolescência, minha gente. Minha mãe até proibiu de tomar cerveja. Enfim, mas o André vai fazer as perguntas de política, que a Mafê vai colocar aqui para ele lendo. A gente não sabe as respostas, né? As respostas não estão aqui. Então ele vai perguntar, sei lá, quem é o apresentador do Tremas nos Us? E aí a gente chuta, e aí ele vai começar a jogar as cartas. Quando sair o nome do apresentador nos Tremas nos Us, por exemplo, Pavinato, a gente bate. Quem bater por último vai pegar as cartas. Tá. No final da brincadeira, quem tiver mais cartas vai fazer o Política em Ação. O que é o Política em Ação? A gente vai sair dos estúdios. Então, a gente tem 4 desafios aqui. Um deles é entrevistar um agente político, o outro é visitar uma ONG, ou filmar um dia a dia nosso. E tem o quarto, que eu não lembro, mas que está aqui no nosso... Entrevistar uma personalidade do bairro. Entrevistar uma personalidade do bairro. Eu coloquei esse porque eu quero entrevistar o Ceará, que é o moço que cuida ali da pracinha perto de casa, se eu perder, porque já que eu não tô enxergando mesmo, né? Então, André, tu vai fazendo as perguntas ali e vai soltando as cartas. Ó, vou é muita mudar meu carta. posicionamento. Deixa eu tirar umas cartas para não ficar muito longo facilita. aqui. Peraí, eu vou tirar umas cartas, porque senão vai ficar muito longo, a audiência vai cair, a Mafê vai brigar comigo. De novo, a Mafê brigando comigo. Não, a gente é as marionetes da Mafê. Eu acho que eu que devia ler e o André fazer a brincadeira lá. Ele pagar, ó. Não, Brenda, porque, ó, não, depois ele manda pra gente, Juliana. não é? Não, Juliana. Não. Não. Aí, ó. Deixa o André já Me passou pela... protejam. Verdade, Ó, negócio seguinte, ele vai ler, a gente chuta e quem bater... Eu vou botar porque do jeito que eu sou, eu vou cair. Aí eu vou virando, né? Tudo. Tu vai jogando a carta virada aqui em cima, tá? Virada. Mas lê a pergunta primeiro. Tá, vamos lá. Ô, Ju, tu vai perder se tu Não, ficar com a mão vou assim. nada, tô aqui, ó. Peraí, Calma deixa aí, eu não bato sei com essa nem mão, a ninguém tá com resposta. aliança, né? Não. Vamos lá. Primeira, quantos anos tem o presidente Lula? 78. Vai jogando as cartas. Ei, meu Deus, aí, ó. Ó, pode perder. Vou bater. Tá escrito 78 aqui? Não, Então, pode pegar a cartinha eu pra não ti. entendi nada, então, desse Mas, jogo. Ju, tu não teve adolescência? Mas eu não entendi. Ele faz a Não, tá pergunta. bom, então Não, faz tá aí, bom então. não, porque você não vai perder. Não, tá bom. Ele Então, joga. Vamos lá, Tá. continuando. Não, aí... Tá valendo, tá Vai valendo. lá, tá valendo. O quê? Ju, quando sair 78, tu tem que bater. Mas como é que você sabe que tem 78? Porque tá aí? escrito na carta. Então vai. Ela vai, ó. Cadê? A Deise está sendo privilegiada. Ó, Por quê? Não, ó, saiu Ah, é, 7, não. saiu 7. Não, eu faço questão até aprender. Vai aprender que nem criança. Pode pegar as cartas. Já tô vendo tu entrevistando o tio da pracinha. E ela ainda Eu falou, só pus o 7. aí, ó, ela ainda falou assim, a gente tá com muita coisa, pega leve nessas pautas, aí vai ser ela que vai se lascar, né? Ju? Volta, Ju. Vem, Não, eu Ju. vou fingir que eu não Presta atenção. Nossa. O 5, nada a ver. Salve o fio. Não tem. Ixi, Maria. A Eu gente vai vou- passar Calma, tem 2 cartas aí. Não, eu acho que o André devia fazer. Vou dar minhas casas pra ele. Fica quieta, Ju, e te concentra, porque senão tu vai perder. Não bati. Eita caramba. Bati primeiro. Empate Aí, técnico. ó. A malévola. Empate técnico. Não. Ai, agora eu me senti malévola aqui do lado da Ju. Fui eu, né? Fui eu, muito bem. Deixa eu falar. Vai entrevistar o Ceará. Vou Vamos lá. entrevistar o Ceará.
Próxima pergunta. Ai, Quantos deputados tem na Câmara? 513. É isso. Mas tem aí. Será que eu já. Não passou aqui, né? Não foi. Não, que eu já conferi. é você. Era... Foi a Ju que bateu por último? Pera, que agora Não, muda eu tudo. bati primeiro. Não, ela bateu primeiro. Ah, Eu bati quem foi que bateu primeiro. por último? Quem bateu por É, porque quem É. bateu por último perde. Eu acho que fui eu, porque tu bateu depois, né? Eu não sei, eu não tenho certeza, pra É, eu falar a acho que verdade. fui eu, porque veio esse negócio errado eu não enxergo. Se a Daisy já falou que foi ela, porque foi ela. Ah, vamos, segue o Vai, jogo segue aí. o jogo. Ju. Eba. Meu Deus do céu. A unha tá grande. Até que eu vou Fui eu que chegar fui por lá, último, quando aquela? Vai rolar. Fui eu que Já até foi a sei. Daisy, foi a Daisy. Ó, agora tem que fazer outra Vocês pergunta, vão André. amar. Onde Fechou. nasceu Collor? Rio de Janeiro. É. Bate, Não, Ju. vou bater nada. Não é. Qual? Eu não sabia. É você. A Ju tá me distraindo. Eu acho que ela tá Ai, que usando coisa. técnicas da esquerda. A brincadeira é minha e eu que fiz as regras, a Ju vai perder. Ô, gente, Não. tira aqui pra mim que a minha unha não tá pegando. Acabou, Ju. Ui, eu tô vendo o Klaus me A Daisy zoando tá agora. indignada. Vamos lá. Mais uma pergunta. Quem foi o vice-presidente de Bolsonaro na campanha de 22? Braga Neto. Braga Neto. Ih, Dani. Desculpa. Nossa, machucou sua mão. Vixe, rapaz. Desculpa. Pá! Na mão dela. Acabou com a mão da Daisy. É. Que horas são? Acabar logo. É. Tá muito violento isso aqui. Ah, tem mais tempo. Tem mais tempo. Tem mais Qual é a tempo. próxima pergunta? Eu- Pra gente ver se não passou aqui. Eu tenho uma que não passou, que eu já estou vendo aqui. Tá? De quem foi o plano de crescimento 50 anos em 5? JK. JK? Oh, meu Deus. Não, não vai fazer diferente. Só pra eles não baterem na minha mão aqui. Aí, Daisy Tem deu- que juntar um bolinho e a Ju tá assim, ó. Vai lá, vai lá. A última. A música Sem Medo de Ser Feliz foi escrita para o segundo turno da campanha de qual candidato? Lula. Lula. É Lula lá, né? Bate, bate. Sai fora, Ju. Não, acabou a brincadeira. Acabou. É. Vai fazer. Viu? Qual é o nome do Visão ali? Eu preciso do Visão lá, do Wellington. Qual é o nome do negocinho? Do... E de memória Melhor também. Visão. Não fale de minha memória. Dá pra fazer mais um jogo? Acabou. Acabou, agora se você já foi. Acabou. Acabou. Você já Você perdeu que mesmo. perdeu. Paciência. Ó, pronto. Eu acho que a gente devia aproveitar agora o André para fazer uma outra brincadeira com ele. Vira casaco? Deixa eu só falar. A ação na política, a ideia é a gente sair do estúdio. Qual câmera que eu olho, Gabriel? É, isso. Aqui? Tá. Então, a ideia é quem perde, que eu jurava que era a Juliana. Quem vendo? perde sai do estúdio e escolhe um dos temas, né? Eu posso decidir ainda. Só Pode. fala pro pessoal o que que tem aí pra Então, escolher. deixa eu ver aqui no meu celular. Mas assim, Quer a que eu opção fale? é filmar um dia na vida da gente, para vocês conhecerem um pouco mais a gente. A outra é entrevistar um ator político do bairro, ou entrevistar uma personalidade do bairro, ou Gravar um vídeo da rotina É. da pessoa, visitar uma ONG. Você gravaria, Isso André, tá se mal. fosse você? Se Não. fosse você, você gravaria? Tá. Deus. Gente, Eu Gente. queria que a Daisy fizesse uma aula de Krav Maga. Aí, eu adoro esporte, tu não tá me penalizando, tu sabe, né? Eu Boa. adoraria. Mas então é isso. Ô, gente, vocês escolham aí o que vocês querem que eu faça até o final do programa. São 15h18, então até as 15h30. Algo viável, gente. Não, mas é aqui o que tem no roteiro é viável, né? Então, Mas tá tudo pode tranquilo. ser que no chat não. Tá. A Mafê vai colocar no chat pra vocês, mas aí vocês escolhem o que vocês querem que eu faça. É um desafio. Ou que eu pra grave mim. um vídeo sobre a minha rotina, vai dar só triatlo, ou que eu entreviste alguém que não tem cargo oficial, mas é um ator político ali na minha comunidade, no caso São Caetano, ou que eu visite uma ONG,
ou que eu entreviste uma personalidade do bairro. Aí vocês decidem Ó, aí. eu vou dar uma dica aqui pro pessoal do chat. Pode ser a Daisy gravando um vídeo com um dos jingles do Bolsonaro. Não, é o que tá aqui. Pode ser, me desafiem a nadar 5 quilômetros. Mas é isso, então. Obrigada, gurias, pela participação. Ju, você nunca mais mas joga. Então, eu acho que o André que tinha que fazer alguma coisa. É que Certo, é porque né? não, mas deixa eu falar. Eu vi a foto do André, a foto da vinheta ali, eu vi a foto do André e pensei, nossa, esse cara é sério pra caramba, eu não vou botar ele na brincadeira, então eu vou botar ele pra ler. Se eu soubesse que era esse cara legal, já tinha. Vai fazer aula de Krav Maga, André. Não, Krav Maga, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente, até o final do programa ali, você decide. Eu posso aproveitar? Calma aí, Ah, agora tá. a gente Não era ainda pro tá com um pessoal pouquinho... falar algo Não. aleatório. Era pra voltar. Achei que era. Pera aí, um pouco de tempo. Eu quero Vai, fazer vai. uma pergunta para ele que eu não pude fazer na hora do especialista fala, e eu acho que é muito importante saber. Flávio Dino, o ministro do... Ah, sim. vai para o Ministério, o STF, como é que está isso? Porque eu comentei com elas que eu acho o seguinte, eu acho que o governo está esperando dar o período de férias, mais para dezembro, para anunciar aquele que vai ser escolhido. Peraí, só uma... Eu já sei até o que você vai perguntar. Sobre a mulher negra? Não, não. Não, eu ia perguntar isso. Porque tem uma forte pressão social para que o Lula escolha uma ministra negra para o STF. Então, tem algumas Eu quero coisas saber aí também, isso. tem alguns pontos a Tá. se observar. Primeiro, o Dino era o favorito até outro dia. Sim. E ele estava disputando os outros dois que estavam naquele momento competindo com ele, a disputa com ele, o Messias, o Jorge Messias e o Bruno Dantas, que é o presidente do TCU. Mas o Dino era o preferido do Lula. De fato, ele estava realmente caminhando para isso. Só que ele tem alguns problemas no Congresso, né? O Dino a personalidade dele é bem intensa e muita gente não gosta disso. Não Você gosta. acha mesmo Ele- que ele é ele- muito intenso? Ele é muito intenso. Ele Eu acho. é o cara que bate Ele no tem. governo. Você Ele é o cara que bate no Nossa. governo. Alguém tem que fazer Tem isso, soltar inclusive. demais. Não, ele Não, todo mundo acha isso. não. Nossa, eu E acho ele esse tão é o problema que tranquilo. já acende uma luz amarela. Aí teve essa história. Não, mas ele batendo no governo, essa é a Não, percepção que vocês batendo têm? no Congresso, no parlamento. Batendo... Porque aí veio a tá. história É. da Ele não é menina. discreto. Não é nem um pouco. Não. E aí, não que isso não é ruim. Pro É, governo como o não, Lula, não. tem que ter um cara assim. É, Você tem que ter um exato. cara que faz isso. Não, também acho. Só que aí tem essa história que o Estadão publicou. Então, muita visibilidade. Essa E é a aí. foto. Tem um estilo lacrador. E aí acontece o seguinte: ele, para ser indicado, ele tem que ir para o Supremo, ele tem que ir para o CCJ ser sabatinado. A avaliação corrente hoje no governo é que ele sentar lá no Senado, na CCJ, para sabatina, ele vai levar tiro de tudo quanto é lado. Inclusive fogo amigo de gente da base, gente que é da base. Então, Nossa, mas a avaliação, Porque tem um núcleo duro ali no tem um PT que não núcleo, tem gosta muita dele. gente. Sim, Ele era do PCdoB, não é petista, não e é aí tem país. outros afetos. Então é uma coisa que Não, mas e o que o PT tem, além do Dino? tem o Messias. O PT que é o Messias. Ah. O Bruno Dantas é ligado ao Renan Calheiros. O Messias tem a Glaze e muita gente do PT. Núcleo duro. Núcleo duro. E o Dino tem um apoio de outros partidos, de outros setores, mas perdeu força. E isso estimula essa questão da ministra, uma ministra substituindo outra ministra, né? Porque, inclusive, eu estava lembrando, foram 3 ministras até agora na história, né? A Ellen Grace, Rosa Weber E a e Carmen? a Carmen Lúcia. quer dizer, numa sociedade que a maioria é composta de mulher, então você E tem a que- demanda pela mulher E negra existe também, uma né? demanda, existem demandas aí. E nesse desenho, o Supremo teria que representar mais, refletir mais o que é o país, né? Você acha que mudaria? Aqui a gente passou um bom período falando da questão do judiciário, né? Dos problemas do judiciário. Vocês acham que mudaria se fossem mulheres no judiciário ou não? Mais mulheres. Não, necessariamente. Não, olha, Ju, o que eu penso é o seguinte, é que nós precisamos ter pessoas que estão comprometidas efetivamente com
né, o devido processo legal do nosso país, com a justiça em si. Então, para mim, indifere, tá? De verdade. Indifere se é mulher ou se é homem. Eu acho que ser mulher não significa que esta pessoa, não é, está efetivamente, a pessoa com útero, A pessoa... Ai, que está horror, efetivamente comprometida com a justiça do nosso país. Foi uma brincadeira, tá, gente? Quem não assistiu o começo do programa, assista para entender o que a gente está falando agora. Então, isso indifere, né? Porque pode ser uma mulher que não tem este comprometimento. Pode ser, sei lá, uma Alexandra de Moraes, tá? Então, não sei, só joguei pro alto, tá, gente? Então, não vejo, tá? Mas uma coisa que poucos falam também, André, é da possibilidade do Dino vir como o candidato à presidência, porque tem uma ala ali da esquerda que quer colocar o Dino como candidato. E na justiça, ele tem mais visibilidade nacional, porque ele ainda era muito no Nordeste. Então, ele está sendo uma figura conhecida. Isso. E dessa coisa da segurança pública, que é outro tema gravíssimo do país, ele aparece direto, né? O homem mídia. Tá sempre... ele tomou o espaço de todos, né? A gente sempre fala aqui que não tem o Silvio Almeida, por exemplo. Ele fala. Não, eu vejo dois nomes no governo desse perfil. O Dino e o Haddad. Cada um no seu estilo, mas os dois com esse tipo de abordagem. Fazendo a sedução, fazendo a gritaria, a bronca. Até serve como uma espécie de filtro. No caso do Dino, é um filtro pro Lula. Exato. Ele blinda o Lula. Lula, Exato. não precisa falar que deixa aqui eu falo. A bola tá comigo. Então, esse é o negócio. Agora, poderemos ter surpresa. Poderemos ter surpresa nessa indicação, né? E outra proposta que estava, quando o Dino estava bem à frente na disputa interna lá, era a substituição dele no ministério por uma mulher. Era outra hipótese. Falou, bota uma mulher no Ministério da Justiça. Parece que o Lula, de um momento até que sinalizou, opa, é uma ideia interessante, mas ele não encontrou a pessoa com o perfil. Então isso... E como o Dino está agora na Berlinda aí... Nossa, mas um rojão, né? Para uma mulher chegar lá no Ministério da Justiça. Nossa Senhora! Né? E já tem a briga interna da questão de separar o Ministério de Segurança Pública e Justiça, né? Já é uma guerra lá, então é muito complicado. É uma pasta muito difícil. E mais do que estratégica, né? É fundamental, talvez a mais sensível, né? No plano político mesmo. Sim. Então, e todo mundo de olho. Todo mundo, você vai estar numa vitrine ali que vão jogar pedra em você o tempo todo. Então, não é fácil não. Mas essa história está assim, está uma pressão grande de várias partes, o Lula está segurando. Eu imagino que ele espere a coisa esfriar. Ele vai falar nas férias. Ele vai esperar esfriar. Vai falar nas férias. E ele pode ser. O recesso está aí, poucas semanas. Exatamente. Antes do Natal. Presente de Natal para alguém. Parabéns, você é pro Supremo. Para as pessoas esquecerem, assim, não causar tanto transtorno. Porque, por exemplo, a OAB, eu fiquei muito surpresa com isso. Fez campanhas institucionais para que fosse indicada uma mulher negra para o STF. Sim. Isso é uma coisa... surpreendente, não é? É uma coisa forte. Eu acho que é uma coisa forte e é sinal dos tempos. Eu acho que é o sinal dos tempos. É a polarização, será que o Wilson Gomes estava dizendo? O novo normal? Faz parte? Talvez, o olha, identitarismo? acho que pode ter muito elemento aí, muita coisa nesse caldeirão, que vai jogando. Você vai jogando e vai sair algo nesse sentido. Eu quero saber como eu vou terminar quase aqui da mesma maneira que a gente começou, sabe? Assim, porque para mim está uma interrogação. Eu sou uma pessoa que eu tenho útero, isso é imutável, a menos que queira Deus que nunca aconteça, que se tivesse alguma doença, alguma coisa assim, precisasse retirar o útero, mas sou um ser humano constituído biologicamente com o meu útero e isso é ciência. Quem nega isso é anticiência. Biologicamente, nascemos homens ou mulheres. Socialmente, a gente pode mudar. Ninguém está questionando isso. Com o decorrer dos tempos, enfim, as escolhas que fazemos, de fato, nós podemos alterar a nossa apresentação, nosso estado de espírito a partir do emocional. Biologicamente, nascemos
Homens ou mulheres? Vocês perguntavam lá, né? Quando a gente trabalhava lá na outra emissora, fulano de tal, o que é homem? O que é mulher? Eu vou falar, mulher sou eu. Mulher é quem nasce com uma vagina. Vocês nunca viram uma vagina? É uma vagina. É isso. Isso não vai mudar. Identitarista nenhum vai mudar isso jamais. E eu sei também, enquanto cientista social, o porquê isso acontece. Pela nuance de Simone de Beauvoir, que tratou, enquanto feminista, sobre a liberdade e a propriedade dos corpos e do prazer feminino. Ela estava errada? Não, ela não estava errada. Só que ela possui as suas próprias limitações também. Então, eu gostaria de terminar assim, dizendo que nós somos mulheres. E vamos ser mulheres, sim. E não é turma de identitarista que vai atrapalhar isso, não. Tá? Não, É isso. Ô, Ju, só falar o resultado do chat ali. Tá. As pessoas escolheram para eu gravar um vídeo da rotina do dia, né? Foi isso, né, Mafê? Então, beleza, semana que vem o vídeo tá aí. Aí, legal. Deem like, compartilhem, né, Ju? Like, compartilhem e deixar aqui um abraço, um beijo, um queijo pro André, né? Obrigada. Falar já Obrigado. pra ver o Eu agradeço, estamos aqui. que a gente amou o programa. E um beijo pra vocês, gente. Não esqueçam de apoiar o canal também, não é, que é o PavPix, não é, com o pavinato@outlook.com, por favor, curtam, compartilhem essa live. Gente, muito obrigada também. Obrigada.